Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim, por aqui está tudo bem, eu sei que eu ando bem sumida, mas é por um bom motivo. Eu estou noiva e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Pra quem não sabe, então, eu estava namorando com o Bruno fazia 9 meses, dia 12 de março, fez 9 meses e a gente já tinha data marcada pro casamento. A gente já tem data marcada pro casamento. Mas ainda faltava oficializar, né, o noivado, enfim, e eu tava esperando o pedido. Ele fazia questão de fazer um pedido especial, enfim, e eu tava lá esperando, né, que não sabia o dia nem a hora. Tava que nem a volta de Jesus aí, tá? Né? Vai acontecer, não sei quando. E aí, dia 14 de março, então, ele fez o pedido. E eu vou resumir, porque eu não quero que esse vídeo fique muito comprido, tá? Mas eu vou resumir como que aconteceu. Eu queria que ele contasse também, mas como a gente tá bem corrido, quando a gente tá junto, a gente tá resolvendo as coisas, enfim. Então, eu não desconfiava de nada, eu só comecei a desconfiar no dia mesmo, né? No sábado que aconteceu. Eu comecei a desconfiar porque ele começou a meio que esconder o celular, tipo, ele olhava o celular, só que ele olhava meio de ladinho, assim. Daí eu já comecei a perceber algumas coisinhas. Aí ele tava meio de cochicho com a minha mãe, enfim. E uma das coisas bem inusitadas que aconteceram foi que o meu pai, ele foi na igreja. Ele, eu acho que ele só foi uma vez na vida na igreja comigo, foi num churrasco que teve, né? Nunca foi num culto, enfim. Então, nesse final de semana, então, aconteceu o seminário da família. E aí era na sexta e no sábado. E aí o Bruno já tinha convidado ele. Nessa questão aí dele ter convidado e o pai ter aceitado, já fiquei meio na dúvida se era o pedido ou não. Mas eu fiquei pensando, acho que não. Acho que realmente o Bruno, né, convidou ele e ele quis ir, e glória a Deus por isso, né? Daí foi ele, a minha mãe, e aí ele convidou a minha sogra, o meu cunhado e a minha concunhada, no caso, né? Que é a minha cunhada, que eu chamo ela de cunhada também. Eu pensei, não vou criar expectativas. Ok. Aí fomos na igreja. No final ali do que o pastor ministrou, eu disse pra ele, eu vou lá no banheiro. Só que eu já quis fazer o teste, né? Eu disse, eu acho que é hoje, mas eu vou ver. Aí, porque daí eu imaginei que isso seria final do culto. Aí eu falei pra ele, eu vou lá no banheiro. Daí ele, não, fique aqui, vamos esperar terminar. Daí eu, tipo, ele nunca fala isso. Ele sempre, não, né? Na verdade, eu nem aviso, eu nem ia avisar. Mas como eu tava meio desconfiada, eu disse, eu vou avisar. Aí ele, não, fique aqui. Daí me segurou ali. Daí tá, o Rafa, o meu pastor, no caso, orou pelo pastor que foi lá ministrar. E aí chamou o Bruno. O Bruno quer dar um recado. Daí eu já, daí toda a minha desconfiança já era certeza. Foi lá na frente e aí soltaram um vídeo que eu vou mostrar pra vocês. E aí, daí o engraçado é que não deu erro no vídeo. Daí, quando apareceu já a minha imagem, eu já pensei, pronto, já comecei a chorar. Daí as meninas lá falaram, nem sabe o que é, já tô chorando. Passou o vídeo. E aí me chamou lá na frente, e daí também vou colocar o vídeo, né, do pedido em si. Enfim, daí ele me chamou lá na frente e fez o pedido. Daí o meu pai também falou, meu pai que nunca foi na igreja falou no microfone. Eu fiquei tipo, como assim? Daí o Bruno ainda falou, isso não tava combinado. Ele nem imaginava que o pai ia fazer isso. E daí, né, o Bruno primeiro perguntou pro meu pai, o meu pai disse que sim, tava bem feliz, a gente ficou bem emocionado. Aí depois o Bruno falou, e aí ele perguntou, né, se ajoelhou e perguntou se eu queria casar com ele. Claro que sim, lógico que sim. Inclusive ele já tava até com a data, já tá até com a data marcada, né, do casamento. Mas faltava aí esse pedido especial que ele queria fazer pra mim. E foi a coisa mais linda do mundo, gente. E eu gostaria de comentar algo, assim, que eu tava pensando bastante sobre o assunto. Resolvi compartilhar isso com vocês também. Claro que pra vocês sonharem juntos, pra vocês comemorarem juntos com a gente. Eu sei que eu não tenho muito vínculo aqui com vocês no YouTube, porque eu não posto direto e, enfim. Mas assim, não só isso. O pastor, no sábado que ele tava ministrando, enfim, ele falou sobre pactos internos, quando
Às vezes a gente cria uma amargura dentro do nosso coração, né? E ele até falou sobre raízes de amargura. Quando a gente cria essa raiz dentro do nosso coração e muitas vezes, por causa dessa raiz, a gente cria um pacto interno com a gente. Por exemplo, eu sofri muito em relacionamentos, por exemplo, né? Você pensa assim, eu sofri muito em relacionamentos, eu tenho essa raiz de amargura, então eu vou criar um pacto interno comigo que eu não vou mais casar. E ele falou, e ele foi, na verdade, muito insistente sobre isso. E eu creio que nada é por acaso. E depois de tudo isso, veio um pedido de casamento. E eu gostaria de falar pra você que às vezes está no outro lado e sofreu por algum relacionamento que não deu certo, que você achou que poderia dar certo, que às vezes, enfim, você pode ter passado até por um noivado e aí não deu certo. E aí você criou aquela raiz de amargura e por causa disso você criou um pacto interno. Eu escutei algumas vezes pessoas bastante próximas a mim falarem, a gente falando de casamento e tudo, e elas falarem, amigas minhas falarem assim, eu não quero casar, eu não penso mais sobre isso, eu não quero mais casar. E cara, eu quero dizer pra você que não pense isso, sabe? Tira essa raiz de amargura do seu coração, perdoe se for necessário e acredite no casamento, sonhe com o casamento, porque o casamento é o principal, né, propósito de Deus, é a família, né, tanto que são três, né, a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Até o Bruno, ele comenta algo no vídeo, né, ele fala que 1 ano de casamento me santificou mais que 10 anos no monastério. Eu não sei a frase de quem que é, não lembro de quem que é, mas ele fala no vídeo sobre isso. E, cara, o nosso chamado é nos parecermos com Jesus, é nos santificarmos. E se o casamento nos traz isso, a santificação, né, de uma forma tão... Imagine, é perdão, é se doar, é se entregar ao outro, né? E se o casamento nos leva a isso... É um propósito de Deus casar. Então, cara, não é porque você se frustrou, porque você se decepcionou. Eu me decepcionei, o Bruno se decepcionou, acho que o Bruno se decepcionou mais do que eu. E mesmo assim a gente tá sonhando junto e a gente vai realizar junto, porque é o que a palavra diz, Deus dá tanto querer quanto o realizar. Então, se ele coloca isso no nosso coração, é porque ele vai realizar, sabe? E eu tô pregando isso pra mim, gente, porque dinheiro a gente não tem pra realizar esse sonho. E a gente tá indo pela fé. E a gente sabe que Deus vai realizar. Enfim, então eu gostaria de deixar isso pra você e pra que você possa sonhar. Possa sonhar porque, cara, tipo, Deus realiza sonhos. Deus realiza sonhos e eu tenho certeza que se Ele coloca isso no teu coração, é porque Ele quer realizar. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Comentem aí, comentem se você já é casado, como foi teu casamento, teu noivado. Enfim, comente aí e deixe seu curtir, compartilhe isso, se Deus falou com você através desse vídeo. Beijo, gente, e até mais. Oi. Oi, gente. Tudo bom? Então vamos lá. Tá gravando? Eu tô choroso? Eu tô choroso? Eu tô choroso? Deus, Ele é perfeito. O amor é Deus e Deus é amor. Ele é um ser que possui características infinitas, Ele é um ser eterno. E por ter tantas características, Ele se revela eternamente. Só que no meio disso tudo, o que importa é que Ele nos ama. Não dá pra negar, Jesus é bom. Ele é bom, não é mesmo? Jesus foi bom pra mim quando eu conheci a Eve ano passado, em janeiro. Né? Eu lembro que quando eu vi o primeiro vídeo dela, eu vendo ela falar de Jesus, eu me apaixonei na hora, fiquei bem louco. E lembro que eu também fiquei vendo os vídeos seguintes, todos os vídeos dela, pra ver se encontrava uma aliança na mão dela, e graças a Deus não tinha nenhuma não. Mas, enfim, eu também não fui fácil no começo, porque eu lembro que conforme a gente foi se conhecendo, ela era bem difícil, e quando finalmente eu consegui marcar algo com ela, eu não fui no encontro. Mas, graças a Deus, Jesus é bom, e as coisas foram acontecendo. A gente foi conversando, as coisas foram se encaixando, e graças a Deus, em junho do ano passado, a gente começou a namorar. Foi um tempo muito diferente pra mim, foi muito bom. E
nesse tempo, logo no início, a gente construiu um grande projeto que para mim foi algo muito importante, inclusive, e eu acredito para ela também, que foi o parquinho. E foi um tempo onde a gente pôde realmente se encaixar e se encontrar. E perceber que tudo aquilo não era em vão, não era por acaso, e era real, era algo verdadeiro e algo que principalmente vinha de Deus. Então, o tempo passou, eu conheci a família dela, conheceu a minha família e graças a Deus todo mundo se deu bem. E eu estou vivendo um tempo incrível. No decorrer do tempo a gente foi se conhecendo cada vez mais e eu pude ver a coisa que eu mais procurava em uma pessoa. Eu podia olhar para ela e ver Jesus. Eu podia olhar para ela e ter certeza que eu podia confiar nela, eu podia confiar nas palavras dela, confiar no silêncio dela. Nesse tempo todo, eu acompanhei ela em alguns projetos, ela me acompanhou nos meus e eu pude ver a grande companheira, a grande mulher sábia, né? Igual a Bíblia fala, né? Mulher valorosa, quem a encontrará? Bem, acho que eu encontrei um. Como já dizia Martinho Lutero, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos no monastério. Então, se ele falou isso, né, quem sou eu para dizer o contrário? E, baseado nisso tudo, só resta uma pergunta. Chamou o sogro e a sogra, né, que vem aqui. Então, na verdade, eu fui muito bem aceito pela sogra, eu gosto muito deles, amo muito eles. E realmente, viver esse tempo, como disse, é incrível. Eu pude nesse tempo ver o quanto que você é uma mulher de Deus, da maneira que eu jamais pensei que seria. Eu gosto muito dessa humildade de reconhecer quando está errado e também de não me humilhar quando eu estou errado, a maioria das vezes, né? E assim, eu sei também que a gente está passando por várias fases e a gente passou por bons momentos. Os últimos dias não têm sido muito fáceis, mas Deus tem nos dado, tem se sustentado e como a Bíblia fala, Ebenezer, até o que o Senhor nos ajudou e Ele vai continuar ajudando. Até porque, para quem acompanha mais de perto, seria praticamente impossível a gente estar junto. Seria duas criações diferentes, com duas ideias às vezes até muito diferentes e graças a Deus Ele realmente tem sido muito bom pra gente e principalmente pra mim, eu digo, porque você é uma mulher linda, uma mulher que eu sou apaixonado e com a qual eu sonho sim ser a minha esposa, com a qual eu sonho a gente ter uma família, a gente está aqui num seminário de família, não é mesmo? E esse é um passo importante para que a gente venha construir a nossa família, não é mesmo? E é um sonho que a gente tem também. Então, só tenho a agradecer ao sogro e a sogra por tudo, né? E sogro, permite a mão? Então, se deixar, leva tudo. Hoje, como dia que eu vim aqui no Encontro Famílias, né? E é muito bom esse momento que ele está tendo, que está aumentando a minha família. Quer dizer, isso é uma coisa muito importante. E a esposa deles e a minha pai. Então, para a gente poder selar essa aliança, porque afinal de contas a gente está falando de um novo tempo. Afinal de contas a gente está falando de um novo tempo, a gente precisa firmar isso atrás de uma aliança, né? Ele fica fichando bem nele, né? Eu lembro, a minha sogra não gostava de mim na minha época. Hoje ela me ama. É só mim. Evelyn de Oliveira.